Uma informação sobre Magnitsky e eu quero que você comente essa informação para a gente. Marília, coloca a Marília para a gente no ar, por favor. Marília, informação para a gente sobre essa possibilidade de lei Magnitsky mais uma vez contra o ministro Alexandre de Moraes. Claro, vamos lá, Neila. Boa tarde, Capelli, a todos que estão na nossa companhia aqui no Contexto Metrópolis. É isso, Neila, a informação é da coluna de Andresa Matais, aqui do Portal Metrópolis, e quem traz pra gente é o repórter André Chaldes. Ele apurou, Neila, que o governo dos Estados Unidos ele vem estudando aí, avaliando a volta da aplicação da lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Volta por quê, Neila? Porque no ano passado, ali bem próximo àquele anúncio das tarifas, logo após Donald Trump ter anunciado as tarifas no dia 9 de julho, ele também anunciou aí sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Entre essas sanções, Neila, nós temos aí empecilhos para que o ministro negociasse ou usasse serviços de empresas americanas, além também de congelar eventuais ativos e propriedades dele lá nos Estados Unidos. Na época, além do ministro Alexandre de Moraes, essas sanções também alcançaram a esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes. Ela que veio aí também envolvida nessa crise do Banco Master. Por quê? Porque o escritório Barsi de Moraes Advogados, ele prestou ali serviços para o banqueiro Daniel Vorcaro. De acordo com a nota do escritório divulgada nesta segunda-feira, o contrato ele teve ali uma vigência de fevereiro de 2024 a novembro de 2025 e contou ali com 15 advogados e outros 3 escritórios. De acordo então com a apuração de André Chaldes, ele conversou ali com pelo menos 3 pessoas ligadas ao governo norte-americano e existe então essa avaliação de retomar essa aplicação da lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Ele também que vê o seu nome envolvido nessa crise do Banco Master, como vocês estavam comentando aí no estúdio. O ministro Alexandre de Moraes teria trocado mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro na época em que ele foi preso pela primeira vez naquela primeira fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em 17 de novembro de 2025. O banqueiro foi preso, depois passou aí a usar, ter medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com as investigações e mensagens divulgadas pela CPMI do INSS, o banqueiro teria trocado mensagens no dia da prisão com o ministro Alexandre de Moraes. Daniel Vorcaro foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, preso novamente, desta vez preventivamente. Primeiro ficou em São Paulo e foi transferido para um presídio federal aqui em Brasília na última sexta-feira, onde se encontra neste momento. E agora ele recebe então visitas aí de advogados sem ter aí o monitoramento ou mesmo filmagens dessas visitas que ele acaba tendo com os seus advogados. Então, Neila, é mais um desdobramento envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, muito em conta aí por conta desse possível envolvimento do ministro com relações aí com o banqueiro Daniel Vorcaro aí do Banco Master. A gente aguarda para ver se de fato essas sanções devem voltar, que o governo americano deve fazer com o nome de Alexandre de Moraes. Neila e Paulo Capelli. Obrigada, Marília. Bom trabalho para você aí no Senado Federal. Capelli, aproveitando, que você está aqui com a gente, eu até tinha comentado com a produção, falei, pessoal, falando de Magnitsky, sempre bom, aproveitando que o Capelli está com a gente, ele foi a primeira pessoa que falou de Magnitsky, de todos os jornalistas que falaram de Magnitsky, ele foi o primeiro que trouxe essa história de Magnitsky aqui para o país. Será que a gente pode mesmo esperar que o ministro Alexandre de Moraes volte a ser sancionado pela lei Magnitsky pelos Estados Unidos? Olha, a apuração do Chaldes indica que há essas conversas e o que eu posso garantir é que o governo dos Estados Unidos, na visão da Casa Branca, Alexandre de Moraes nunca deixou de ser um violador de direitos humanos, na visão de Washington, tá? Não estou aqui fazendo juízo de valor. A Casa Branca avalia que o ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos e isso nunca foi alterado. Por que Alexandre de Moraes e a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, saíram da lei Magnitsky? Por um interesse altamente capitalista. Trump se encontrou com o presidente Lula, Trump tem interesse em terras raras para produzir material, sobretudo material para usar nas Forças Armadas dos Estados Unidos, que são minérios,
E aí, nessas conversas entre Trump e Lula, Lula falou, companheiro Trump, tire, por favor, o Xandão da Magnitsky. Ele é um cara legal, o Bolsonaro tenta influenciar o senhor para tentar aplicar a Magnitsky no ministro Alexandre, e o Trump, sendo super estadunidense, super norte-americano, capitalista, concordou. E aí tirou o ministro Alexandre da Magnitsky. Tirou, mas não porque os Estados Unidos mudaram a interpretação sobre Alexandre de Moraes. Mudaram a conveniência política. Trump e Lula não se davam bem, era notório. Lula fazia críticas, ataques verbais a Donald Trump. Trump meio que desprezava Lula e estava isso tudo por isso mesmo. Quando Trump e Lula se encontraram pessoalmente, rolou a famosa química, que de fato rolou, né? Trump e Lula tiveram um diálogo amistoso, amigável. Depois eles se encontraram na Ásia, né, pessoalmente. A conversa foi produtiva, foi uma conversa boa entre Brasil e Estados Unidos. E depois dessas conversas, a articulação do Itamaraty, que atuou de forma muito efetiva, muito eficiente nesse sentido, conseguiu retirar as sanções do ministro Alexandre de Moraes. E o argumento era o seguinte, olha só, Moraes, ele atua como parte da justiça brasileira, do judiciário brasileiro. Foi esse o argumento que o Itamaraty usou. Ou seja, que a Magnitsky contra Moraes era também uma Magnitsky, de certa forma, contra o Brasil. E o governo Trump acolheu esses questionamentos, né, essa ponderação feita pelo Itamaraty, feita pelo governo Lula, e removeu Magnitsky e a esposa da lei Magnitsky, das sanções da Magnitsky, mas não porque ficou convencido de que Moraes não violava direitos humanos. Foi por conta da conveniência político-econômica envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, que tem uma relação comercial bastante forte. Então, em prol de manter essa evolução, de ter uma maior agenda compatível dos interesses econômicos, que os Estados Unidos têm interesses econômicos no Brasil, na Amazônia, na questão das terras raras também, aí removeu-se Alexandre de Moraes da Magnitsky. Mas na visão da Casa Branca, a Casa Branca não achava que Moraes era violador de direitos humanos no dia e à noite já não era. Então, o que acontece? Essa possibilidade, agora trazida pelos Childers, de voltar as sanções a Moraes, faria com que os Estados Unidos recuperassem aquilo que tinham feito em termos de política internacional aqui no Brasil. Agora, isso também tem um impacto, né, no governo Lula. O governo Lula, o Itamaraty, não aceitarão uma Magnitsky contra Moraes, a volta da Magnitsky contra Moraes e a advogada Viviane Barsi, de boa. O governo Lula vai atuar para que isso não aconteça. Vai atuar para que isso não aconteça. Então, isso pode afetar a boa relação que Brasil e Estados Unidos vêm mantendo após o encontro de Lula e Trump. Haverá consequências políticas. Os Estados Unidos não vão voltar a sancionar Moraes e vai ficar por isso mesmo. Dificilmente Lula vai aceitar isso e continuar, né, com o companheiro Trump tratando da mesma forma. A química não vai ser a mesma. A química não vai ser a mesma, foi muito bem colocado. A química vai mudar. Eles vão ter uma DR. Se os Estados Unidos voltarem com a sanção a Alexandre de Moraes, e na visão da Casa Branca, Moraes continua sendo um violador de direitos humanos, mas se os Estados Unidos voltarem com essas sanções via Magnitsky, Trump e Lula terão uma DR, vão discutir o relacionamento.